Eu sou história, cultura e entretenimento. Eu sou o Centro Histórico Cultural Santa Casa, mas pode me chamar de CHC. Aqui você encontra arte, história, educação, lazer e propósito. Porque quando você participa da nossa programação, compra nossos produtos ou faz um evento conosco, você contribui para que mais cultura chegue à comunidade. Por isso, o CHC é seu também. Olá, bem-vindos ao CHC. O espaço, que hoje compreende o Centro Cultural, já foram casas de aluguel que a Santa Casa tinha como uma forma de obter receita para manter o hospital. Nessas casas passaram famílias, comércios e até mesmo uma escola de enfermagem. Bom, ao final dos anos 80, mais ou menos, essas casas já estavam praticamente inabitadas. Para a construção do projeto CHC, foram feitas diversas escavações arqueológicas. Esse projeto de escavação iniciou no ano de 2005. Foram encontrados diversos artefatos que apontam a cultura material das famílias que por aqui viviam, bem como objetos e utensílios que eram utilizados no hospital e nas áreas assistenciais. Nessa quadrícula arqueológica estão vestígios de uma área que não foi totalmente escavada. Podemos ver objetos como frascos de vidro, ainda alguns objetos em metal incrustados na terra, bem como também ossos de animais, principalmente galinha, utilizada para a confecção de canjas para serem entregues aos pacientes. Também podemos ver pedaços de cerâmica e demais objetos que eram utilizados. Aqui, nessa bancada, temos a amostra de alguns deles. Podemos ver uma escova de dente confeccionada em marfim, uma espécie de creme hidratante. Esse produto ele não é de origem brasileira, provavelmente é de origem inglesa, até mesmo porque a sua inscrição está nessa língua. Temos alguns frascos de medicamentos com a inscrição Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre ou o brasão da instituição. Por ser uma instituição católica, também vamos encontrar objetos relacionados à fé, como o crucifixo, uma pequena pia batismal e até mesmo uma chave. Neste outro painel, verificamos algumas imagens desse processo de escavação arqueológica, bem como uma planta dessas casas. Elas foram construídas no início do século XX, aproximadamente 1907 já estavam prontas. Foram projetadas por um arquiteto italiano chamado Vittorio Ferlini. Tinham aproximadamente 2 pavimentos, espaços como gabinetes, quartos, e no porão poderia ser utilizado a cozinha ou até mesmo como algum ateliê ou oficina, caso a família tivesse algum ofício. Em cada um desses pontos vermelhos ocorreram escavações, quadrícula semelhante a essa que estão no nosso chão. Esse espaço que nós estamos compreende a Casa 4, onde foram encontrados mais vestígios e artefatos arqueológicos. Alguns desses objetos foram reproduzidos para toque. Aqui nessa bancada nós vamos verificar a escova de dente, o frasco de medicamento e uma tampinha desses medicamentos para as pessoas que têm problemas de visão, baixa visão ou até mesmo são cegas, possam ter esse contato com a materialidade. A Santa Casa de Porto Alegre foi fundada no ano de 1803, porém, somente na década de 1820 o primeiro prédio ficou pronto, e foi a capela. Nesse momento, a área da saúde tinha muita relação com a questão religiosa. Muitas doenças se acreditavam ser algum castigo divino ou até mesmo uma aprovação. Bom, a capela ficou pronta no início do século XIX e passou então a fazer alguns rituais religiosos. E também era uma forma de arrecadar fundos para a construção do hospital, que ficou pronto somente no ano de 1826. Aqui nós temos alguns desses objetos litúrgicos utilizados durante esses ritos. Para as procissões eram utilizados cajados auxiliando os andores. Também temos o trono, onde a imagem era transportada. Logo abaixo temos a bandeira da Santa Casa, já com o brasão da instituição. Aqui nós temos um título de admissão para a Irmandade da Santa Casa. A Irmandade era composta por homens
que fariam doações em dinheiro e assim ajudariam a manter a instituição. Ao lado, nós temos o compromisso da instituição. Semelhante ao da primeira Santa Casa, que foi fundada em Lisboa, esse documento ele compõe então todas as diretrizes de como a instituição iria funcionar, como seria administrada e quem seriam essas pessoas. Para os cultos religiosos, se mandavam fazer imagens. Essas esculturas, elas eram vestidas, maquiadas, se colocavam perucas conforme a santidade que se estivesse cultuando. Nós temos no museu tanto os modelos femininos quanto os modelos masculinos. Se vocês analisarem, verão que os olhos delas são de vidro, o que traz então toda uma ideia de realismo. Também elas são ocas porque era mais fácil de se transportar. E como elas eram vestidas, elas são feitas de maneira articulada, de forma que era mais fácil de vesti-las. No ano de 1826, a Santa Casa recebe o seu primeiro paciente e desde então começa a recebê-los aos montes. Aqui nós vemos uma representação da primeira enfermaria. Essas primeiras enfermarias elas eram muito generalistas, com divisões basicamente por sexo e classe social. Nesse primeiro momento, as doenças eram entendidas principalmente como sendo miasmas, gases mal cheirosos que paravam pelo ar e de alguma forma então afetavam o organismo humano. Para tratar essas doenças, a forma era a eliminação de fluxos sanguíneos e também eliminação de fezes, urina e até mesmo o próprio suor. Para a eliminação sanguínea eram feitas sangrias, aplicação de sanguessugas direto na pele das pessoas e até mesmo um procedimento conhecido como ventosas, esse daqui. Esses cubos brancos eles eram aquecidos e em contato com a pele formavam um bolsão de sangue. Aquela bolha continha um sangue que para aqueles profissionais da época era considerado um sangue sujo, o causador das doenças. Então logo após a formação dessa bolha se passava esse outro objeto em metal ao lado, a sarjadeira. A ideia era justamente rasgar aquela bolha e eliminar aquele sangue. Logo acima nós temos um aplicador de vacina confeccionado em madeira. Para essas vacinas, principalmente a vacina da varíola, que era feita dessa forma, o antígeno ele era colocado junto às agulhas e na extremidade, então, se puxavam, né, com a pressão que vinha, geralmente na região das nádegas ou das coxas, era aplicado a vacina. Certamente não existia um objeto desse para cada paciente, todos eram vacinados com o mesmo objeto. Ao lado, nós temos mais alguns objetos que compunham como os médicos, né, atuavam naquele momento. Nós temos um abaixador de língua confeccionado em marfim, um opérculo que era utilizado para curativos oftalmológicos, mais uma caixa de facas e bisturis. Temos uma máscara de anestesia e um objeto muito conhecido, o fórceps, que auxiliava então nos partos. Ao lado dessa caixa de facas e bisturis, nós temos um kit de brocas que eram utilizados para procedimentos de trepanação. Aqui no museu a gente também tem o trepanador, que ele era utilizado tanto para tratamentos de loucura, como uma simples forma de acessar o interior da caixa craniana. Nessas vitrines expositivas nós vemos também o nosso acervo documental. Ele auxilia bastante na pesquisa a respeito da história, pois são relatórios da provedoria, regulamentos, regimentos internos e também um acervo de livros raros que eram utilizados pelos médicos da época. Em 1837 foi instituída na nossa fachada a Roda dos Expostos. A partir da roda se recebiam então os órfãos e as crianças expostas nela. Nós tínhamos então um mecanismo onde a mãe vinha, depositava a criança, girava a roda e no interior da instituição uma irmã de caridade a recebia. Essas crianças ficavam conosco por um pouco tempo, onde existiam então aqui na instituição amas de leite, enfermeiras para cuidarem delas. Logo após eram encaminhadas para criadeiras, famílias que recebiam um pequeno ordenado do governo para cuidar dessas crianças. Quando se entendia que a infância tinha acabado, essas crianças retornavam para a Santa Casa. Bom, os meninos geralmente eram encaminhados para o arsenal de guerra a fim de aprender algum ofício e as meninas a ideia era casá-las. Todas as crianças que chegavam até a instituição eram registradas nos livros de entrada de expostos. Aqui nessa vitrine nós temos o livro de número 4, que corresponde às crianças que foram expostas na roda de 1878 até o ano de 1883. A roda funcionou aqui na Santa Casa até o ano de 1940. Só deixou de existir quando a maternidade Mário Tota foi inaugurada.
E na sequência nós vemos uma representação do nosso pátio interno. Ainda existente hoje, o pátio, ele era um espaço onde os doentes poderiam circular, aonde as crianças brincavam e também pensando já na forma como os pacientes iriam se curar das suas doenças. Ele foi totalmente arborizado pensando numa forma de tratamento. Na sequência, nós temos uma enfermaria já do iniciozinho do século XX, um momento de muitas mudanças e profissionalização na área da saúde. Podemos ver um aparelho de eletroterapia, um frasco para soros e outros objetos que eram utilizados, até mesmo seringas, para a coleta de sangue. Na continuação, vemos um leito feminino, uma enfermaria de mulheres e uma diversa materialidade que compõe esse quarto, como a cadeira de rodas, uma espécie de cadeira sanitária para as necessidades fisiológicas da paciente, uma bacia para a higienização. Sendo uma instituição religiosa, a gente ainda vai ver muitos objetos vinculados à fé, como um crucifixo ao lado da cama. Nesse ambiente nós temos a botica, local onde os medicamentos eram fabricados e manipulados. Nela trabalhavam as irmãs franciscanas, que eram responsáveis então por toda a sua organização. Esse cenário remonta à nossa botica já mais ou menos na década de 1940. Nesse outro lado, nós temos uma série de frascos de medicamentos que foram encontrados nas escavações arqueológicas, além de uma série de documentos como inventários, receituários, dispensários e objetos mais voltados então para a fabricação desses medicamentos mesmo, como almofarias, o pístolo, a balança e os frascos já embalados. A Santa Casa de Porto Alegre, quando foi fundada, foi pensada estrategicamente sobre uma colina e afastada do centro populacional. Naquela época, a cidade correspondia mais ou menos desde ao gasômetro e quando chegava aqui no topo da Andradas, já não tinha mais casas e habitações. Justamente pensando em separar da população aqueles miasmas e odores fétidos que poderiam causar a doença, a Santa Casa foi pensada no alto de uma colina. Essa coletânea de mapas mostra o quanto a cidade foi se evoluindo, aumentando e hoje a Santa Casa está no centro da cidade, bem no coração. Nesse banner podemos ver uma outra área de assistência da Santa Casa, na Morte. Fala um pouquinho sobre o cemitério, que foi inaugurado no ano de 1850 e até hoje é o cemitério mais antigo em atuação na cidade de Porto Alegre. Nessa vitrine expositiva temos um carro fúnebre, que levava os corpos aqui do centro até o cemitério. Ao lado, temos essa maquete que mostra um pouquinho sobre a evolução do complexo da Santa Casa. Nessa parte tem a parte mais antiga da instituição, o prédio bicentenário. Logo ao lado, a nossa capela. Na lateral, nós temos o Hospital São Francisco, inaugurado na década de 1930, e as casinhas que hoje compõem o CHC. Nesse mapa, podemos ver os outros hospitais da instituição. Mostramos até então a parte mais antiga, o prédio bicentenário, a capela, o Hospital São Francisco, inaugurado na década de 1930, as casinhas que hoje compõem o CHC, o Hospital São José, voltado para neurologia, que foi inaugurado no ano de 1940, o Hospital Pereira Filho, voltado para pneumologia, inaugurado na década de 1960, o Hospital Santa Rita, voltado para o tratamento oncológico, foi inaugurado na década de 1960 também, e já nos anos 2000 nós temos a inauguração do Hospital Dom Vicente Scherer, o primeiro centro de transplantes integrados da América Latina. E nos anos 2002, o Hospital Santo Antônio, o Hospital da Criança, ganha uma nova casa. Ele foi transferido aqui para o complexo, mas ele já existe desde a década de 1950 no bairro Floresta. Os visitantes podem conferir essa animação, que mostra a evolução do nosso complexo. Nesses painéis, abordamos um pouquinho sobre a história da instituição como uma instituição de ensino. Aqui na Santa Casa funcionaram uma escola de enfermagem, também aulas práticas para os cursos de medicina, o curso de farmácia e demais cursos na área da saúde que foram sendo criados. Nesse segundo painel, mostramos um pouquinho sobre a história da maternidade Mário Tota. Ela foi inaugurada no ano de 1940 e buscava atender a população que não tinha como pagar pelos serviços de parto. Esse era um momento em que a grande maioria das mães tinham os bebês em casa de parteira. A partir da criação da maternidade, a gestante então teria assistência desde a sua gravidez, durante toda a gestação, como durante o parto e também no período pós-parto. Ao sair da maternidade, as mães eram
instigadas a voltarem uma vez por mês, trazendo o bebê aqui para que fosse feito todo o acompanhamento. Na sequência, nós podemos ver a fachada das casas. Ela se manteve original, toda a parte do reboco foi retirada para poder ser feita a conservação. Nesse espaço temos um consultório de oftalmologia. Aqui na Santa Casa foi feito o primeiro transplante de córneas do Rio Grande do Sul no ano de 1938. Quem fez esse procedimento foi um médico espanhol chamado Hermenegildo Arruga, que aproveitou o momento para ensinar os estudantes da Faculdade de Medicina como eram feitos. Nesse espaço, o visitante confere uma linha do tempo, que mostra fatos que aconteceram na história da instituição e na história do mundo. Como uma curiosidade, nos anos 80, a Santa Casa passou pela sua mais grave crise, momento em que teve que fechar as suas portas e não pôde receber mais nenhum paciente. A partir de então, se inicia todo um processo de reestruturação da instituição, e já nos anos 2000, a Santa Casa de Porto Alegre ganhou o Prêmio Nacional da Qualidade. O visitante pode encontrar projetado um vídeo original da maternidade da década de 1940 que mostra como era todo o procedimento, desde o momento em que a mãe entrava na instituição até quando saía. Logo atrás, o visitante confere um painel, onde é possível verificar diversos objetos utilizados nas mais diversas especialidades médicas. Chamo a atenção de vocês para essa máscara de anestesia de 1908. A máscara de Ombredani era utilizada de forma inalatória para anestesiar os pacientes. Na parte da ortopedia, vocês conferem uma série de facas e serras que eram utilizadas para amputação. Já na oftalmologia, podemos ver diversos quadros que mostram como que eram feitos alguns procedimentos. E também outras caixas de facas e bisturis utilizados para cirurgias. Nesse painel, nós temos diversas fotos sobre a construção do CHC. A nossa visita termina aqui, mas as nossas histórias não. Fique por dentro da nossa programação.